Olá, acho que já estamos live. Vou esperar que o pessoal entre. Para quem está a ouvir no Spotify ou no YouTube ou no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, seja muito bem-vindo a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário do costume a caminho da pré-reforma. Pois é, vem o vento e levou-me assim a barba, para quem me está a ver, levou-me a barba, mas uma pessoa tem que estar apresentável para a apresentação da tese, não é? Já sabem como é que é. Tem que estar apresentável. Olá a todos que estão a entrar, sejam bem-vindos. O pessoal já está aí a assinar. Olá, vamos só esperar que o pessoal vá entrando. Portanto, também já chamo o Cláudio. Hoje, então, o que é que estamos aqui para fazer? Estamos para falar um bocadinho sobre como é que vai ser as eleições. Estão-me a ouvir, certo? Digam-me se me estão a ouvir, que eu estou aqui a fazer uma espécie de teste. Estou a usar o microfone no telemóvel. Pois é, pois é. Mas então, hoje vamos falar um bocadinho sobre as presidenciais. Queres votar? E agora, não é? O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer ou não? O que é que eu faço se quero votar antecipadamente? Se quero votar dia 24? Em quem é que vou votar? Tenho um dado curioso até para vos dar sobre a sondagem que eu coloquei, sobre se vocês já sabiam em quem votar ou não. E vamos falar um bocadinho sobre o Cláudio, sobre isso. Antes de mais, obviamente, agradecer-vos por continuarem a estar desse lado. Não se esqueçam, é muito importante subscrever o canal do YouTube, porque estamos no road para os 1000 e é muito importante conseguirmos chegar aos 1000. Portanto, se puderem ajudar nisso, têm o link na bio do Instagram para poderem ajudar-me e ajudar o podcast universitário a chegar a esse objetivo. Continuar por agradecer-vos também, porque no Spotify também já somos mais de 600. Muito obrigado a todos. Se ainda não, se estás em época de exames e ainda não ouviste o episódio das dicas para a época de exames, estás à espera de quê, não é? Então nós estamos nesta fase, não é? E acho que é muito importante nós estarmos preparados para essa fase e estamos a par de dicas importantes para essa fase. Acho que estou lá dicas bastante interessantes. Boas, está aqui o pessoal a dizer e a assinar. Boas, pessoal, continuem a entrar, chamem os vossos amigos, reencaminhem para a gente começar, porque vamos ter que começar. Vamos ter que começar. Eu até vou já chamar o Cláudio. Vamos começar a conversar. Reencaminhem aos vossos amigos para começarmos a falar do que importa, digamos assim. Estou a aguardar já que o Cláudio entre. Dois, Cláudio, dois. Já está, estou a aguardar já. Não, entretanto, tenho-vos de dizer que então este episódio é o episódio desta semana. Sexta-feira não vamos fazer episódio, achei mais importante esta parte. Já está a fazer loading? Aí está. Olá, Cláudio. Cláudio, está assim um bocadinho as internets da vida. Cláudio, não sei o que Olá, está a acontecer às internet. Está assim um bocadinho instável. Vocês estão a ver os dois bem ou isto está a falhar? Pois o Cláudio já saiu. Já vamos. Há de voltar entretanto. Que eu vou voltar a enviar o pedido. Não se esqueçam então de continuar a acompanhar. Que estava a dizer, este é o episódio desta semana. Cláudio, já está? Já está. já cá estou. Cláudio? Já cá estás. Já cá estás. Pronto, então esta Sim, semana é o episódio desta semana que achei mais importante. Estás-me a ouvir? Cláudio não me está a ouvir. Não sei o que é que está aqui a acontecer. Cláudio? eu estou cá. Um problema. Estás? Estás? E eu também estou. Está cá, estou lá. Pronto, então. É desta semana que era mais importante falarmos sobre isto para vocês estarem informados do que até fazer. Tenho muito tempo ainda para fazer mais cursos que vocês pediram e continuem a pedir. Votem nas caixinhas que eu vou metendo nos stories, votem enviem mensagens, escrevam nas publicações, escrevam nos comentários do YouTube, façam o que vocês entenderem para trazer os cursos que vocês querem ouvir falar, seja o vosso curso, seja o curso que vocês querem seguir. Votem, não se esqueçam.
Entretanto, então, o que é que vamos falar sobre hoje? Vamos falar então com o Cláudio do Podcast Conversa, que ainda está ali um bocadinho complicado às internets. Não sei o que é que está a acontecer. Não sei se estás com os dados ou estás. Não sei o que é que está a acontecer, mas Eu está, estou mas cá. está a acontecer. Eu continuo a ouvir, tranquilo a vida. É, sou só eu então, que está aqui O uma problema és mal. tu, não sou eu. O problema costuma ser ao contrário, não é? O problema és tu, não sou eu. Sou eu, não és tu, não é? Pois, dizem. Dizem. Dizem que é isso. Digam-me aí em baixo se estão a ver o Cláudio, que eu não estou a ver, estou a ver aquilo a fazer loading. Não sei se. Eu consigo ouvi-lo, mas não consigo vê-lo. Portanto, digam-me aí em baixo se estão a vê-lo e estão a ouvi-lo bem. Boas Eu consigo tardes, ver-te e ouvir-te, portanto. muito bem. Eu vou tentar mudar. Cláudio, estás a ouvir agora? Tá? Não sei se está tudo ok. Eu continuo a ver isto e agora não ouço o Cláudio, portanto eu não estou a perceber o que é que está aqui a acontecer. Ora aí está, vamos tentar voltar então aqui à luta. Aguentem que nós também não vamos desistir. Não vamos desistir que isto é um assunto importante para falarmos. Então, não se esqueçam. Oi? Aí está. Acho que já estamos bem agora. Isto não caiu, não sei o que aconteceu. Caiu, levanta-se. Está tudo bem. Pronto, então vamos ao que interessa, que já estamos aqui em Xixorices há algum tempinho. Então o Cláudio que já esteve aqui também no episódio de História, fez a licenciatura de 3 anos de História, é fundador da plataforma Podcasts Portugal e tem este podcast, o Podcast Conversa, mas também o podcast de Camisola Amarela de Ciclismo e o podcast Troca de Bolas de Ténis. Em breve terá novidades, vocês vão ter que aguardar por elas, que há de virem umas belas novidades de um novo podcast. Ora, aí está. Pronto, já está daqui a dica de que é o novo podcast que o Cláudio vai criar com 2 ilustres senhores do rugby também, comentadores de rugby. Então, hoje o que é que estamos aqui para falar? Então, estamos aqui para falar sobre votar, dia 24, é o mais importante, votar e de votar. Se vocês têm mais que 18 anos, votem. Mais ou 18, não é? Votem, porque é muito importante nós darmos a nossa voz. Não vamos deixar que a abstenção vença novamente. Portanto, para votar, o que é preciso? Cláudio, que se eu quero votar dia 24 ou dia 17, que é antecipado, o que é que eu preciso de fazer? E caso seja antecipado, o que é que eu tenho que fazer? Ora, Rafael, obrigado uma vez mais, é um gosto estar aqui contigo e, portanto, também saudar os teus ouvintes, portanto, os teus colegas universitários, ou os nossos colegas universitários, porque estou a fazer o mestrado em Ciência Política, portanto, continuo a ser um universitário e uma vez universitário sempre. Acho que funciona muito, muito por aí, acho que a dinâmica não se perde, a camaradagem que fica, acho que se mantém nesse sentido. Ora, em relação às votações para dia 17. Para dia 17 é necessário entrar até ao próximo dia 14, portanto tem amanhã e depois da manhã para fazerem o vosso requerimento para para poderem votar dia 17. Portanto, basta apenas irem ao Google escrever voto antecipado ou votoantecipado.gov e, portanto, lá solicitado o vosso número de cartão de cidadão. Vocês inserem o vosso número de cartão de cidadão e aparece logo ali os vossos dados todos, onde é que vocês vivem, a vossa morada, o vosso número de eleitor, etc. Portanto, tudo isso. Que já não é necessário, basta apenas então o cartão de cidadão. E, portanto, vocês podem pedir para votar num outro distrito. E isto é bom, sobretudo, para a malta universitária. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo de um amigo que é dos Açores. Por acaso também tem um podcast, o podcast 321 Automóvel, e que ele está cá,
está cá a viver em Lisboa, mas o recenseamento dele está ainda em São Miguel. Ora, ele pediu voto antecipado e ele vai votar na cidade universitária. Portanto, será à partida na reitoria ou na Faculdade de Direito. Portanto, é isto. Vocês, apesar de estarem deslocados e, portanto, acredito que já por esta altura haja muita gente que está já nos lugares ou nas cidades das suas universidades que, por causa dos exames que estão aí, possam pedir já para votarem no vosso concelho onde residem para a universidade. Portanto, entram, Portugal Continental, o distrito que vocês querem e depois o concelho. E aquilo diz-vos logo qual é que é a data, obviamente que é o dia 17, mas o local com morada, tudo tranquilo para vocês fazerem. É-vos pedido para deixarem lá o vosso número de telefone, porque vai-vos enviar um código para vocês validarem. Introduzem, é um sistema de segurança, porque senão qualquer um que soubesse o vosso número de cidadão metia lá e começava a fazer um hackeamento, por assim dizer, do sistema. E, portanto, depois disso aparece-vos uma folha que vocês podem ou imprimir ou pedir que seja enviado por SMS ou e-mail. E, portanto, vocês depois recebem um SMS com o vosso código do pedido. E aquilo que vocês vão fazer é, no meu caso, eu pedi isso, portanto, eu vivo no Seixal, vivo sempre no Seixal, portanto, não estou nada de mobilidade a nível da faculdade, peço e vou para os serviços centrais da Câmara Municipal de Seixal. Estando na Câmara Municipal de Seixal, eu vou ter as mesas por freguesia. Ou seja, vou ter a mesa de freguesia de Corroios, que é a minha freguesia, a da Mora, Fernão Ferro, e depois a outra que é a União de Freguesias de Seixal e a Rentela. Portanto, vamos estar todos acantonados dessa forma. Portanto, não há nada que enganar, é chegar lá. Levem o vosso cartão de cidadão, porque tem que se validar. Caso vocês não tenham o vosso cartão de cidadão, carta de condução ou passaporte. Em última instância, o passe. Em última instância. Porquê? Porque tem que ser alguma coisa que tenha. Olha, por acaso entrou agora mesmo o automóvel, portanto, David, estávamos mesmo agora a falar de ti e, portanto, um abraço para os Açores. E, portanto, em última instância, o passe de metro, ou o que é que seja, porque tem o vosso nome e a fotografia. Portanto, é isso. Mas não queiram complicar as coisas, portanto, levem lá o cartão de cidadão ou a carta de condução ou o passaporte. Portanto, levem também de casa uma caneta, que é para se evitar ao máximo possíveis propagações e o que quer que seja. Vão ser também criados dentro dos locais de voto corredores de segurança para que vocês entrem e saem por sítios diferentes. Muito bem, portanto já têm aqui todas as indicações para, se quiserem votar antecipadamente ou se quiserem votar dia 24, o que é que têm que fazer e de que forma é que devem proceder. Depois, para votar também precisamos de saber, efetivamente, qual é o papel, ou para que é que servem efetivamente estas eleições, não é? Qual é o papel, afinal, do Presidente da República na nossa República, não é? No nosso país. Então, se pudesses, Cláudio, queria saber quais eram os principais poderes, sim, os principais, que tu achas que são os principais poderes que tem o Presidente da República. Muito bem. O Presidente da República, peço desculpa, estou-me a rir aqui do comentário do Miguel Brito. O Miguel a dizer, e pode-se votar simpadamente no Cláudio para daqui a 10 anos. Já estás a ganhar eleitorado, tu? Sempre a ganhar eleitorado. E portanto é bom de saber que aqui já conto com 2 votos. 3 votos. Não, 4 votos. E portanto, vou recentrando. Os poderes do Presidente da República. O Presidente da República é o garante da unidade nacional. Portanto, tem que ser o Presidente que tem que zelar por todos os interesses dos portugueses. Portanto, quando André Ventura traz este discurso de que não quer ser o Presidente de todos os portugueses, isto é uma declaração praticamente inconstitucional, porque, lá está, o Presidente da República tem que zelar por todos, porque o Marcelo Rebelo de Sousa, quando é eleito, ele passa a ser o Presidente tanto daqueles que o elegeram, como daqueles que votaram em outras alternativas. Não é? Não interessa se são boas ou más, foram as que foram, as pessoas decidiram e está decidido. Portanto, é por aí. Mas é o Presidente que pode vetar leis, ou seja, imaginemos que há uma lei qualquer que passa no Parlamento e até é uma medida polémica, como é, por exemplo, a causa da eutanásia.
A eutanásia passa no Parlamento, os partidos recusam-se a fazer um referendo à nação, que eu acho que devia ser feito porque os referendos não têm que ter necessariamente um caráter vinculativo, portanto, há referendos que podem ser feitos apenas de forma consultiva, e auscultava-se e tinha-se mais dados para saber se valeria ou não valeria a pena despenalizar a eutanásia. E, portanto, o Presidente da República é a última barreira que existe nesta parte. Portanto, o Presidente tem duas opções. Ou envia de volta para o Parlamento aquela proposta de lei que ele não concorda e faz umas anotações e diz eu não gosto disto, ou se ele estiver com dúvidas, envia aquele projeto de lei para o Tribunal Constitucional dizer se, à luz das leis constitucionais, aquilo que está escrito na Constituição, se aquilo é ou não é constitucional e, portanto, se pode ser aprovado. Portanto, esta é a ideia. É também quem é o chefe das Forças Armadas, portanto, o caso de Tancos é um bom exemplo em relação a isto. Portanto, o Presidente da República tem a obrigação todas as forças têm a obrigação de dizerem a Marcelo Rebelo de Sousa o que é que realmente aconteceu a Tancos, porque senão carrega no botão e adeusinho. É também ele quem nomeia, exonera, portanto, demite os ministros sobre proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, tem que ser o Primeiro-Ministro que diz eu proponho o Rafael para Ministro da Educação e, portanto, é ele que dá posse ou não. Da mesma forma que se o Primeiro-Ministro é assim, o Rafael Vieira não o quer mais como Ministro da Educação, então sim ou não. E depois, para mim, o poder maior deles todos, que é o dissolver a Assembleia da República. Portanto, em situação que o Parlamento esteja em crise política, e portanto aqui crise política leia-se, quando não é possível garantir uma maioria, em que temos uma percentagem da esquerda que não se consegue juntar, e podemos estar a ver isso muito rapidamente com isto de o Partido Socialista parecer estar a ficar cada vez mais sozinho no Parlamento, em que já tivemos o Bloco de Esquerda a votar contra e o PCP a abster-se. Portanto, do estilo, passa, mas eu não aprovo. E, portanto, se o Partido Socialista ficar isolado e se do lado do PSD o Rio Acenai diz assim, a direita está aqui e conseguimos manter aqui uma liderança com votos do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, por exemplo, temos esta proposta. E aí o Presidente, para não deixar que haja uma crise política no Parlamento, porque o próprio Parlamento pode mandar abaixo o próprio Governo, faz uma moção de censura, e, portanto, o Presidente da República pode ele próprio antever isso e marcar eleições. Portanto, para que não haja esse teatro todo e vexame no Parlamento, na Assembleia da República, o Presidente da República pode dissolver a Assembleia da República e marcar novas eleições. Sendo que só pode voltar a dissolver o Parlamento 6 meses depois das eleições. Ou seja, não é saiu o resultado eleitoral, não há nem mesmo uma maioria nem para a esquerda nem para a direita, portanto, voltar a dissolver. Não. Tem que se esperar 6 meses. Portanto, o governo vai ter que haver um governo provisório de 6 meses, provisório, ou que estabeleça ligações para o resto, de modo a garantir a funcionalidade do governo e do Estado. Os treinadores também deviam ter isso. Os treinadores de futebol deviam ter também 6 meses já. É os 6 meses à experiência. Sim. para ver se realmente dá alguma coisa ou não. Não é para estarem sempre a mudar de treinador também. Não, mas fora brincadeiras, então, pronto, já temos os principais poderes, porque isto, temos que ter tomar uma decisão informada. Então, primeiro, como é que devemos fazer se quisermos e que faço o apelo para irem votar. Depois, afinal, qual é o papel do Presidente da República para nós podermos, então, a seguir, então, decidir em que candidato votar. E para decidir em que candidato votar, temos que nos identificar de alguma forma, seja com a ideologia, seja com a pessoa, com as duas coisas, isso que já acaba cada um ter o seu espírito crítico para defender. Mas, se pudéssemos fazer assim um resumo das 2, 3 coisas principais, vou correr assim o espectro dos candidatos que temos e gostava que me dissesse assim as 2, 3 coisas, ou 1 ou 2 coisas que cada candidato defende ou apoia, digamos assim. Então, começamos então com João Ferreira, não é? Mais encostado à esquerda.
Aí pronto, depende dos aspectos. Há quem ponha o PCP mais à esquerda, há quem ponha o Bloco de Esquerda mais à esquerda. Enfim, são detalhes. Não Sim, vamos estar... eu vou mais ou menos, não vou estar aqui. Sim, sim. Também, Não... até porque, por exemplo, o Vitorino Silva, conhecido mais por Tino, nunca sabe bem onde é que sabe meter o moço, não é? Ele diz que é de esquerda às direitas. Pois lá está, por isso mesmo. Mas pronto, mas pronto Isto então, aqui torna-se... torna-se difícil, sim. Mas começando então por. Antes, pessoal, não se esqueçam, se têm perguntas, coloquem perguntas, que eu entretanto vou buscá-las. E reencaminho, obviamente, aos vossos amigos para acompanhar aqui as informações que estamos a dar. Depois vai para o Spotify, para o podcast, YouTube, seja o que for, para se quiserem ver ou rever, estejam à vontade também. Para quem nos está a ouvir agora, olá, tudo bem? Então, vamos começar por João Ferreira. João Ferreira. O João Ferreira aparece como candidato constitucionalista, o candidato da Constituição. Eu arrisco-me a questionar quem é que sabe mais da Constituição, se sou eu ou se é ele próprio. Obviamente que ele saberá mais do que eu, até porque ele neste momento é que é candidato a Presidente da República, portanto tem uma outra obrigação. Eu sei a Constituição de algumas coisas, portanto não sei a Constituição de uma ponta a outra, mas ele parece que sim. Até porque ele qualquer coisa quer dizer, mas a Constituição prevê isto e não sei o que dizer mais. Portanto, é alguém assim mais constitucionalista. Apesar dessa não ser a formação dele, é assim de um curso que já tiveste também aqui, que é Biologia. Portanto, ele é biólogo, mas nunca ouvi a trabalhar na Biologia. Só assim. Portanto, é daqueles que tira o curso, mas nunca o exerce. Sempre esteve na política, portanto, não vai mais do que isso. É um candidato que quer apostar sobretudo, quer ser uma voz dos jovens, porque há um artigo que ele fala na Constituição que diz que o futuro dos jovens deve ser garantido e que o emprego dos jovens deve ser garantido. Ora, a partir do momento que nós estamos neste momento com 26% de desemprego jovem, parece que estamos a ir um pouco contra a Constituição, porque 26 já é um quarto dos jovens. E, portanto, a mim, parece-me ser um número bastante grande, demasiado grande para isto. Sobretudo quando nós já chegamos a ter 18 ou 10% de desemprego jovem. E, portanto, é sobretudo isto. É a questão dos jovens, é a questão do clima e dos trabalhadores, como é óbvio, portanto, é do Partido Comunista, portanto, tem sempre esta retórica, este discurso de os trabalhadores, e o SNS. Muito bem. Então, porque apoia o CNS, o SNS, é isso? Sim, basicamente é isso. Não quer privatizar, ok. Pessoal, para as perguntas, tem o mesmo sítiozinho para fazer as perguntas. É mais fácil que depois eu consigo mostrar as perguntas. Em vez de estar nos comentários, que o pessoal vai entrando e vai comentando, eu vou tentando ler, mas se puderem colocar as perguntas mesmo no local onde tem o balãozinho das perguntas, é mais fácil também para podermos visualizar, toda a gente visualizar. De seguida, eu punho então Marisa Matias. Marisa Matias vai buscar, ou pelo menos quer fazer isso, apresentar-se como uma alternativa para as mulheres. Portanto, Ana Gomes e Marisa Matias têm apostado muito na tónica de que eu tenho que ser até porque sou mulher, e portanto nunca tivemos uma mulher como presente. É um argumento que, quanto a mim, é fraco, porque ninguém tem culpa de eu ter nascido homem, como ninguém tem culpa de teres nascido homem, ou de elas as duas terem nascido mulher. Portanto, para mim, esse argumento não pode servir de rigorosamente nada, porque senão... Por si só não é argumento, sim. Por si não, só... quer dizer, pá, é do estilo... é para qualquer coisa, como não há um curso para mulheres, não há um curso para homens, não há um cargo para homens, não há um cargo para mulheres. E uma coisa, a Constituição, lá está, agora estou aqui a bater ao João Ferreira. A Constituição tem um artigo que não te permite não podes ser discriminado nem pela tua raça, teu género ou religião. Simples. Portanto, não podes ser discriminado. Ora, se tu estás aqui a fazer uma discriminação positiva, é discriminação na mesma, portanto isto não pode valer. Portanto, é um argumento que não tem razão. Até porque se assim fosse, e se assumíssemos essa lógica, as mulheres estariam sempre no poder, porque existem mais mulheres do que homens, e portanto, se as mulheres todas se unissem, os homens nunca iriam para o poder, não é? Portanto, se houvesse assim uma guerra dos sexos, como se costuma dizer. Ora, quando nós avançamos para isto, depois temos Marisa Matias também
a questão do SNS, dos imigrantes, dos refugiados, que é uma questão que para mim não faz sentido, no sentido de os refugiados não podem votar nela, porque não são portugueses, portanto, não, está aqui a apelar a um voto justiceiro, um voto de equilíbrio nessas partes. Não quer a discriminação das etnias ciganas, não quer das minorias étnicas e das minorias sexuais também. Portanto, questão LGBT, a agenda LGBT, que importa aqui. Portanto, é isto que tem sido o discurso de Marisa Matias contra o fascismo, portanto, aqui obviamente apontando a André Ventura, salvaguardar o SNS, o Legalize, sim, que acaba por ser basicamente são as bandeiras do bloco, portanto não há muito mais a fugir. O problema está a isso, é que estes tipos de candidatos transformam rapidamente aquilo que é uma eleição legislativa para uma eleição, transformam aquilo que é uma eleição presencial para uma eleição legislativa, porque metem ali os seus programas eleitorais como se estivessem a disputar as legislativas. Há quem diga que quem se lança às presidenciais, estes candidatos depois estão a fazer caminho para legislativas, não é para ficar ali, não é? Para continuar ali não sei quantos anos candidatos a presidenciais, não é? Já ouvi falar, já ouvi uma pessoa qualquer a falar, chamada Cláudio, sobre o facto de, neste caso era o PCP, se não me engano, que dizem que o João Ferreira estaria apontado para o próximo secretário-geral do PCP. Costuma ser um pouco isso, que é o PCP quando quer começar a mostrar quem é que será o próximo secretário-geral, envia-o como candidato às presidenciais, lá está, para começar a ganhar espectro e para Portugal, na sua maioria, começar a conhecer este candidato. Muito bem, e de seguida então passamos para Ana Gomes. Ana Gomes, para mim é que tem o melhor currículo e nós não atacamos Ana Gomes por aquilo que ela é, atacamos aquilo que está à volta dela. Portanto, se nós vimos o caso mesmo do André Ventura nunca atacou em si, portanto, nunca disse, fez um mau trabalho em Bruxelas, fez um mau trabalho em Timor, fez um mau trabalho na Indonésia. Não temos essas frases vindas de Ventura. Temos, assim, Paulo Pedroso e Sócrates, não é? Portanto, são sempre estes dois nomes que vêm. Agora, Marcelo quis descredibilizar Ana Gomes a dizer porque é que ela demorou 2 anos a querer pôr esta questão do Chega em questão, portanto, ilegalizar o Chega, também a questão toda da corrupção, etc, etc. Portanto, acabou por se esvaziar um bocadinho e acabou-se por passar na televisão uma certa imagem de que Ana Gomes só é movida por uma questão de ego e por uma questão de presencial, portanto, que ela só se preocupa com essas temáticas por causa das presenciais. Eu acho que ela ter chocado de frente com a instituição Sport Lisboa e Benfica foi um erro, porque o tipo de discurso que ela fez, ela não se fechou apenas em Luís Filipe Vieira, atacou diretamente a instituição Sport Lisboa e Benfica, o que a nível eleitoral tem o peso que tem, portanto nós não podemos deixar, aliás daqui a pouco vai começar um jogo de futebol e portanto vamos ficar assim também um pouco descalços das pessoas, porque as pessoas preferem ver o jogo de futebol do que estarem aqui a perceber estas dinâmicas da política, por exemplo. Nós vamos acabar antes dele começar. É a natureza humana. Portanto, Ana Gomes traz aquilo que é o socialismo, traz aquilo que é a ideia da Europa, portanto alguém que está obviamente para sempre ligado à Europa e que pretende fazer cunho disso. E as bandeiras dela têm sido sobretudo a questão de luta contra a corrupção e uma alternativa que fará mais trabalho do que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Combate à corrupção, mas depois traz uma vacina de uma amiga de França. Pois. Mas isso são outras coisas, já é o meu espírito crítico. Depois, não sabendo muito bem onde colocar, mas Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rãs. O Vitorino é aquele candidato que diz aquilo que o povo diz ou pensa.
é um bocadinho o game changer disto, porque será visto como voto de protesto, portanto as pessoas irão votar nele por dizerem não acreditam em um dos outros candidatos, até porque os outros candidatos, lá está, são candidatos que não entusiasmam. Marcelo Rebelo de Sousa é a mesma coisa, portanto vamos ter mais do mesmo. Ana Gomes também não tem um discurso que seja agregador, não tem um discurso que tu digas, epá, sim, é esta mulher que eu quero a liderar o meu país. Não é. Tiago Maia também não é uma pessoa, pode ter boas ideias, pode ser excelente pessoa, pessoa do Norte, mais do Porto, mas temos que ver aqui estas coisas, não é? Porque senão isto não vai, quer dizer, não cativa. Portanto, as ideias da Iniciativa Liberal, e nós temos que a Iniciativa Liberal, a nível de comunicação, é excelente, é dos melhores partidos a comunicar, mas tem aqui um mau interlocutor. De resto, não põe em causa a competência dele, até porque já saíram agora artigos sobre ele, sobre aquilo que ele era na universidade, portanto, que era um bom aluno e que morava perto, portanto, era quase, faltava só montar um escorrega do quarto dele para a universidade e pronto, acaba por ser muito... Passava muito tempo nos videojogos, não era? Eu vi que passava muito Exatamente. tempo nos... Isso de escorrega, ele andava vendo os vídeos do Windows, deve ser. E portanto o Vitorino Silva acaba por ser aquele que vai servir como voto de protesto. Muito bem. Temos aqui também o Miguel a dizer votos de protesto rasgo todos, disse o Tino. Muito bem. Passamos, então, já falaste um bocadinho então também de Tiago Maia, não é? Mas o que é que defende? Ora, o Tiago Maia, para já aquilo que ele diz é, como é que é? Menos selfies. Portanto, ele não quer ser o presidente das selfies. Portanto, ele quer trazer aqui Minecraft. Vai jogar Minecraft, já que ele era dos videojogos, vai para o Minecraft jogar com o pessoal. E, portanto, acho que a dinâmica surge muito na base de trazer ideias liberais, ideia do menos Estado, apesar de ser menos Estado, mas ser um presidente que fiscaliza o governo, ou seja, ele não quer ser o melhor amigo de António Costa, como neste momento é Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, isso aí vamos ter que aguardar para ver como é que tudo isto se desenvolve. Mas pronto, acaba por ser muito assim. Está aqui o Miguel a dizer Maiando e o Maian e a Maiando. Muito bem, muito bem. Depois então temos Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é mais do mesmo. Portanto, é esta ideia, que ele defende que a ideia será dos consensos e, portanto, não fazer muito mais do que isso. É manter a governação, etc, etc. Ele diz, inclusive, que não ia fazer um segundo mandato porque não era assim planeado, até porque nós também temos declarações dele a dizer que aquilo que viesse a suceder acabar que ele só devia fazer um mandato, mas acaba por fazer o segundo mandato porque existe a pandemia. E, portanto, a ideia de o capitão é o último a abandonar o barco e, portanto, que não ficaria de consciência tranquila se livrasse, por assim dizer, desta missão. Está aqui também o BB_WOP a dizer Minecraft, bem jogado também, Badunte. E a perguntar se vou responder a perguntas sim. Entretanto, no final, a seguir a esta parte, já vou pegar nas perguntas, não se preocupem. Isso era muito fácil de fazer, não era abandonar o barco. E tanto ele como o governo. Pandemia, não vamos, não queremos saber, vamos à vida. Também não foi um mau argumento, digamos assim. Sim, mas depois já não tinham capacidade de voltar. Sim, eu estou a dizer que não foi um mau argumento por parte do Marcelo, podia arranjar muitos outros, mas pronto. E a seguir temos André Ventura, não é? Entretanto, já que falas de André Ventura, sim, a Bibi _Abreu a dizer normalize o conceito dos coelhinhos do Ventura. Estou a curtir. Mas os coelhinhos do Ventura, em que sentido? O que é que queres dizer com isso? Deve ser os apoiantes do André Ventura e o facto de ele ter uma coelhinha, não é? Os coelhinhos Depois, olha, parabéns para ti. Isso também vai na minha cabeça, mas é para ter a certeza que se é isso. Sim, mas explica então que o Cláudio está coitado, está muito
Quero ficar bem esclarecido sobre essa questão. Vês, sim. Sim, Lá está. pronto. Lá está. Pronto, está bem. Então pronto. Então, nos Ó, episódios vou Cláudio, deixar de dizer chegófilos e vou passar a dizer os coelhinhos do Ventura. Pronto, está certo. acho que sim. Acho que sim. Acho que era o melhor que tu podias fazer. Pronto. Pronto, terminando esta Os coelhinhos do Ventura e o coelho mor. Tá bom. coelho mora. Entretanto, temos aqui várias perguntas. Não, mas Deixem-me entretanto ver. eu não falei nada do. Tira lá isso, que eu ainda não respondi o que, é o que era do Ventura, pá. É para falar mesmo o que é o André. Sim. Pois, é assim, se quiseres ser acusado depois pela Comissão Nacional de Eleições por não estás a falar de todos, para mim, be my guest. Não, estou a brincar. Estou a brincar, sim. Já estava a passar à frente disto. Perdeste com os coelhinhos do Ventura. Ora, Foi. ora bem, então o que é que nós temos por parte de Ventura? Ventura vem dizer que quer mudar a Constituição. Portanto, Ventura vem aqui a basicamente mostrar-se mais, mostrar que é um homem feroz, mas é um homem tão feroz que não teve coragem de vir a este podcast debater. Portanto, disse que tinha uma reunião, mas depois é apanhado numa live enquanto supostamente estaria em hora de reunião. Está certo. Então, falta... Bom, isto vermos André Ventura faltar aos compromissos não é por acaso. Logo a seguir... Sim, nós tivemos aquele debate de Marisa Matias com o André Ventura, em que ele mostra uma folha que diz que Partido Socialista e Bloco de Esquerda foram dos que mais faltaram no Parlamento. O que é que ele faz no dia seguinte? Falta ao Parlamento, onde ele próprio tinha uma moção, um projeto de lei escrito por ele. Portanto, nem foi lá apresentar a sua ideia. Portanto, acho que isto diz muito. Quando dizes escrito por ele, é escrito por ele. Pronto. Sim. Salve seja. E, portanto, é por aí. André Ventura traz esta ideia de que quer segmentar aquilo que são os portugueses de bem e aquilo que são os portugueses oportunistas, não é? Aqueles que vivem à conta dos outros. E, portanto, vem defender e vem ser também aqui um género de uma voz popular de falam, mas não os vejo a fazer nada, com certeza que eu fico chateado, não é? Portanto, é assim... gato poderento e tudo. Vai tudo, isto hoje vai tudo. Portanto, quer dizer, as coisas vão... André Ventura não tem... É que André Ventura não nos mostrou que plano económico é que ele tem. Fala da flat tax, mas não explica o que é a flat tax. Que também é o que André... que é o que a Iniciativa Liberal também fala, da flat tax. Portanto, nada de novo aqui. E depois não falo do projeto da Europa que quer, porque todos os outros, mais ou menos, bem ou mal, falaram daquilo que era o que é que queriam enquanto projeto europeu. E André Ventura não é capaz de falar sobre isto. E, portanto, depois quando está com Marine Le Pen e a Marine Le Pen diz que o português não deve ser ensinado nas escolas francesas, deve ser ensinado em contexto familiar. Ora, se o presidente português é o primeiro embaixador de Portugal, e portanto é aquele que primeiro vende Portugal enquanto um sítio lindo e maravilhoso, e a cultura portuguesa tem que ser espalhada pelo mundo, é que, neste caso, os presidentes franceses, quando são eleitos, das primeiras coisas que eles fazem é assinar acordos com os outros países para o ensino do francês, por exemplo. E o Vitorino Silva diz que, por exemplo, ele disse isto na entrevista que deu aqui ao podcast Conversa, que se fosse eleito presidente, que só iria falar português nos outros sítios. Portanto, tal como os outros vêm a Portugal e só falam na língua deles, que ele iria aos países dos outros apenas falarem em português. Muito bem. Então temos definido aqui o espectro para as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre os candidatos e saber para escolher em quem votar. Antes de passar às perguntas, não, pessoal, não me esqueci, estamos num episódio e num bom episódio de podcast universitário. Obviamente temos aqui os amigos do Calor Wines, não se esqueçam dos Calor Wines, temos aqui um belo vinho aprovado por tudo e por todos, não só por mim, já sabem, mas pelos, digamos, especialistas da família, não é? Que não só da minha, mas de outras, que provaram e aprovaram o vinho. Portanto, não é por dizer calor que não é por isso que seja só para calores, é para todos. Eu próprio ofereci no Natal aos meus familiares e eles aprovaram. Estranharam primeiro, fazia aquele o meu avô fazer aquele coisa de canto de boca,
com quem não me parece, depois provou e olha, é bom, pois, eu avisei, confio no universitário. Mas pronto, se vocês então quiserem, tem no link na bio no Instagram e tem, se estão no YouTube, tem o link na descrição, onde podem clicar e vão ver e têm 10% de desconto se usarem o cupom PODUNI10. Portanto, só de clicarem no link já estão a ajudar o podcast. Se comprarem, ainda mais ajudam, obviamente, com o cupom PODUNI10 é um miminho de 10% para vocês e um miminho que dão também aqui ao podcast. Vamos então passar aqui a algumas perguntas antes de continuarmos. Já tínhamos aqui então aqui a pergunta do Miguel, que é: quando o Cláudio for Presidente da República, qual será a sua primeira visita de Estado? Claramente vai ser a Guimarães, nem há discussão. Entretanto, temos aqui várias perguntas. É assim, tu despachas assim, grande ditador. Temos a pergunta da Bibi Abreu, que diz: vários portugueses referem que vão votar no Ventura como forma de protesto. Qual é a vossa opinião? Para mim não. Para mim não serve de forma nenhuma votar num fascista, racista. Não serve de uma forma de protesto. Xenófobo. Pronto. Tudo. Ele é o chamado contra tudo e contra todos. Mas pronto, falar é fácil. Mas da minha parte, não. Tu, Cláudio. O próprio André Ventura é um protesto. Portanto, ele assume-se logo como um protesto. Portanto, quem votar nele também está a protestar contra algo. Se calhar pode não ser aquilo que as pessoas querem, porque podem achar que André Ventura se emerge contra umas coisas, mas depois não vai contra outras. E, portanto, as coisas são por aí, porque nós não podemos achar que André Ventura é um Robin Hood. Até porque ele não vem da Raia Miúda. Ou seja, ele vem, pessoalmente, mas quem o apoia não é Raia Miúda, e estamos a perceber isso agora com estas reportagens da SIC. Sim, ainda não tive a oportunidade de ver, mas assim que conseguir também vou ver. Estou aqui à procura do resto das perguntas. Está a escolher que por acaso são bastantes perguntas. Mas, por exemplo, esta. Será Tiago Maia ou André Ventura o candidato mais voltado para os libertários? Não, nenhum deles. Tiago Maia, um libertário é quase a anarquia. Portanto, nenhum deles quer o fim do Estado. Todos eles querem, tanto um como o outro, querem que haja menos Estado, ou seja, menos ministros, no caso de André Ventura, menos deputados e tudo mais. Mas isto não é um Estado libertário. Há uma coisa que é ser liberal e há outra coisa que é ser libertário. Nenhum dos dois é libertário. Ok. Bebê Abreu está aqui a acrescentar: e o voto em branco? O voto em branco é votar, e esse eu já considero ser um pouco de protesto / não me identifico. Sim, mas que no final não tem peso naquilo que é... Porque nós não elegemos as bancadas dos em brancos. Portanto, isso não acontece. Sim, na minha opinião, pode ser considerado uma espécie de protesto, mas tem que pensar que, pronto, vocês então não estão a tomar uma decisão em relação ao vosso país. É só um pouco por aí. Mas é melhor votar em branco do que abster. É isso, sem dúvida. Isso concordo. Mais questões. Não param de cair questões, para vocês são espetaculares. Mais. Aqui temos aqui outro, Vivi Lobo também. Sabemos que o Tino não é de centro-direita. Seria ele de centro-esquerda ou de centro? Falámos há bocadinho, não é, Cláudio? Centro-esquerda, sim. Até porque ele vem do próprio Partido Socialista, portanto uma pessoa não muda da noite para o dia. Quer dizer, não sei, qualquer dia o André Ventura pode se virar para a esquerda, sabe-se lá. Eu vou-te ser sincero, isso era o melhor plot twist que podia haver. Então, depois de 2020 vem 2021. Não te esqueças que é 2021. É 2020 na mesma, pois é. Informação automática esta hora. Temos também aqui mais uma questão da Bibi Abreu, perguntar: não seria importante incluir política no ensino secundário? O que é que tu achas, Cláudia? Tu, enquanto já deste aulas? Sim, aliás, existe no secundário para os alunos de humanidades uma cadeira que chama-se mesmo Introdução à Ciência Política, mas nem todas as escolas têm essa opção. Por exemplo, a minha escola não tem,
A minha, onde eu estudei, não tem. As escolas onde eu já dei aulas, sim, já tive alunos que tiveram essa. Não foi uma cadeira dada por mim, mas pronto. A nível de ciência da política, é para isso que serve a disciplina de cidadania. E, portanto, a cidadania existe para se introduzirem esse tipo de coisas. A proposta da cidadania, da disciplina de cidadania, foi criada pelo governo de Pedro Passos Coelho. Portanto, eu não percebo depois como é que existem antigos ministros e deputados de Pedro Passos Coelho que vieram para a praça pública criticar e apelar ao fim da disciplina de educação para a cidadania. E, portanto, nessa cadeira, nessa disciplina, é suposto fazer-se coisas tão simples quanto saúde fiscal e, portanto, percebermos, fazermos uma boa gestão da nossa economia, portanto, sabemos onde é que podemos aprender a gerir melhor o nosso dinheiro e afins. Era onde era suposto nós aprendermos a fazer um currículo vitae também, era suposto sabermos preencher recibos verdes, por exemplo, o IRS, enfim. E era também onde devia ser dado algumas noções de política. A disciplina que acaba por, ou as disciplinas que acabam por assumir um pouco essa parte de se falar de política e de pensamento político, acaba por ser ora filosofia, ora história. Pois. Mas é um bocadinho mais. Não é tanta a essência da política, digamos assim. É um bocadinho. Lá está a história da política, que também é É a importante. política prática, por assim dizer. E depois a filosofia é um bocado mais a parte da argumentação. Sim, e algumas ideologias. Sim. Outra pergunta do BB Wop. Tiago Maia claramente não é um liberal clássico. Será ele um liberal social ou simplesmente liberal? Uma coisa é aquilo que ele apresenta enquanto iniciativa liberal. Outra coisa é aquilo que ele é enquanto pessoa. Portanto, eu, apesar de ter tido aqui no podcast, e estivemos praticamente 2 horas a falar, não sei o que é que ele pensa genuinamente, ou seja, onde é que começa o Tiago Manhã candidato e onde é que acaba o Tiago Manhã pessoa, indivíduo, cidadão. Portanto, não consigo ler dessa forma. Portanto, era entre liberal social E liberal, ou simplesmente liberal liberal. só. Eu diria liberal só. Porque para mim essa questão do liberal social implica bem ou mal teres um caráter de aplicação de subsídios dos direitos sociais. E aproveito que estamos a falar deste assunto para perguntar aqui uma questão que eu também tinha, que é, achas que se deve olhar apenas à ideologia e não tanto ao caráter e à personalidade da pessoa, ou apenas à pessoa, ou a ambos? Ambos. Tu tens de perceber para já, se concordas ou não concordas com aquela ideologia. Esse é o primeiro passo. E depois é uma coisa que é, ok, é a minha ideologia, ok, e faz aquilo que eu quero, ou pensa daquilo que eu quero, ou o que é que seja assim. Não. Então, se não, não vamos votar. Portanto, tem que ser sempre na base de dois. Apesar de haver pessoas que votam apenas por aquilo que é a argumentação, por aquilo que é o transparecer de comportamento das pessoas, e a ideologia é a última opção. Isto varia muito. Mas para mim tem que ser sempre o conjunto dos dois. Porque pode ser muito engraçado, repara, é que isso acaba por ser um perigo para a própria democracia. Por exemplo, eu posso votar em alguém porque é engraçado, porque acho que é divertido. Por exemplo, o Vítor Silva. O Vítor Silva não há ninguém que possa dizer mal dele. Porque não tens nada para atacar. Portanto, é simpático, é divertido, diz aquilo que quer, usa as metáforas e tudo mais. Portanto, engraçamos do ponto de vista pessoal. Mas do ponto de vista político e das ideias, quais são as ideias do Tino? Quer dizer, o que é que o Tino, se estivesse hoje com Joe Biden, o que é que ele faria com o Joe Biden? Dava-lhe um passo bem, um abraço e dava-lhe uns rojões e uma garrafa de vinho. Caloiro Wines, de preferência. Mas percebes, é este tipo de coisas que pode ser muito engraçado, mas não. Claro. Muito bem. Lá está, espírito crítico, cada um sabe de si, mas
pôr as questões para deixar as pessoas a pensar também. A Bibi, eu estava aqui a dizer em relação há bocado que eu tinha formação cívica em que era suposto abranger esses tópicos, mas não se falava, infelizmente. Não, era Depois sempre resolver problemas das turmas, o diretor de turma tratar das justificações de falta e não mais do que isso. E eu cheguei a falar de sexualidade também. Educação sexual. Também é por acaso, importante. Também é importante. É importante e está no programa. Uhum. Antes de continuar, queria dar um dado interessante, que era que eu pus a votação ontem aqui no podcast universitário nas stories, se vocês já sabiam em quem é que iam votar ou não, e 58% apenas é que já sabe em quem é que vão votar. E os debates já acabaram, está a começar a campanha, mas já acabaram os debates, e muito se falou de todos os debates, somente no Twitter. Se não segues o podcast universitário no Twitter, estás à espera de quê? Mas falou-se muito, mas não há muita indecisão. Não há muita indecisão. Mais questões. Deixem-me ver. Aqui está, o Bibi Abreu a dizer: se o Tiago tivesse mais atitude, mudariam a vossa opinião? Não é questão de mudar da minha parte, não é questão de mudar de opinião. Pronto, eu sou um bocado como diz o Cláudio: identificar ou não identificar com a ideologia, depois ver ou não ver a pessoa. Eu também não vou revelar aquilo que eu estou a pensar a votar ou não, mas em termos de há que ver a ideologia, depois ver o caráter. Estamos aqui a avaliar as pessoas, o que defendem ou não. A única coisa que eu, da minha parte, vejo, e efetivamente o Tiago Maia, é que não olho para como seja uma pessoa que eu entregaria ao meu país. Basicamente é isto. Porque lá está, falta a atitude que estás a falar. E tu, Cláudio, concordas? Concordo com o que dizes. Lá está, pode ser alguém, um tecnocrata muito bom, portanto, de uma pessoa super bem qualificada, etc, etc. Quer dizer, volto a perguntar que é, encontra-se com Joe Biden, o que é que ia acontecer? Ou encontra-se com Emmanuel Macron, Assim, por exemplo, que são liberais. ficava assim encolhidinho, assim, sem saber muito bem para onde olhar, que é o que ele faz. Quer dizer, Se ele se engasga em português, não sei como é que vai ser o inglês. Joe Biden, desculpa lá, então, mas isto assim, pode ser Ah, assim, não pode ser. Desculpa, Joe Biden, é a minha vez. É a minha vez. Foi o que ele fez com a Ana Gomes. Eu achei isso fantástico. E depois ainda lhe manda aquela patada de quer dizer, você foi diplomata, não é? Quer dizer, haja como tal. Parece um pouco aqueles tios que estão no casamento. oh filho, Então, diga lá. Muito bem, muito bem. Ângela, então, mas isso é coisas que se diga à mesa. Olha tia Bex, está escandalizada. Estás Você escandalizado. pá, deu-lhe Ai, educação. muito bom, muito bom. Opa, temos que rir Um, um pouco, senão claro, senão não dá. claro. Aliás, a Um, política é um. Portanto, eu farto-me de rir com a política. eu também, principalmente com os memes. Aqui o Bibi Whoop também diz-nos: se Ventura é de extrema-direita, colocam-no na mesma caixa que Mussolini, Hitler e Hideki Tojo. Hideki Tojo. Vai tudo para a mesma caixa. Vai? Sim, quer dizer, a partir do momento que faz uma segregação de uma etnia, mas depois já faz uma segregação nacional que diz existem portugueses de bem, existem portugueses maus, o princípio está o mesmo. Mas seria uma caixa para dar um pontapé pelo precipício, na minha opinião até. Era uma caixa para metê-los todos na mesma caixinha e... hello! Era uma caixa para encher com gás. Aí o quê? Essa foi... Ok, já chegaram todos lá? Ok. Uma questão que eu também tinha aqui é: achas que há um espectro político ou alguns candidatos para onde os jovens, neste caso, diria dos 18 aos 25, estarão mais inclinados para votar, ou algum espectro em que estejam mais concentrados? Eu diria que, analisando, isso já não podemos fazer hoje em dia porque as mesas de voto mudaram. Portanto, as mesas de voto atualmente estão por ordem alfabética e antigamente as mesas de voto estavam por idades. Portanto, nós íamos andando, começámos numa ponta do ginásio e íamos andando até chegarmos a outra ponta, que é a ponta dos velhos. E, portanto, era sempre interessante ver, pronto, era sempre mau sinal quando mudávamos de mesa de voto.
E, portanto, eu acho que aqueles que vão ter mais voto jovem serão o próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Não vou dizer em avalanche, mas terá um tanto nessa parte. Acredito também que Marisa Matias o faça, porque acaba por ser muitas vezes esse o eleitorado do próprio Bloco de Esquerda. Iniciativa Liberal, a mesma coisa, vai buscar muito aos jovens, tem um discurso fresh, aliás, é o partido que lidera o número de seguidores no Instagram. Em segundo lugar está o PAN e em terceiro lugar está o LIVRE, por exemplo. E talvez o André Ventura consiga buscar por este lado irreverente que muitas vezes parecem os jovens, não é? Okay? E para quem também quisesse tentar perceber um bocadinho mais do porquê, se calhar, dos partidos não conseguirem, alguns partidos, ir buscar tantos jovens ou coisa do género, também falámos sobre isso no outro episódio de Universidade versus Política, falámos um bocadinho sobre isso. Quem tiver interesse é o episódio 44, é o episódio mesmo anterior que eu lancei, que já tínhamos feito aqui o live e só lancei há pouco tempo. Mas pronto. Mais coisas, seguimos aqui mais umas perguntas, também não tenho. Acho que já falámos praticamente de tudo. Se tiverem mais questões, pessoal, já sabem, coloquem antes de fecharmos este live. Ok, temos aqui também do BBWOP. Qual consideras mais perigoso? Progressismo radical ou conservadorismo radical? É uma pergunta complicada, porque é assim, o progressismo radical leva-te para um sítio onde tu nunca estiveste. Portanto, tu não sabes o que é que vai dali. Já o conservadorismo radical devolve-te a uma experiência que tu já tiveste. Agora, se essa experiência é boa ou é má, isso já é outra coisa, não é? Respondendo só aqui à Mariana Paz, cor da caneta, vermelha ou preta, obviamente. Vermelha ou preta, peço desculpa, azul ou preta, assim é que é. Disse vermelha, não. Azul ou preta, peço desculpa. Estamos a perder um bocadinho. Eu estou cá. Estavas a pensar no S1000 e, entretanto, quando ligaste o carregador, isto ficou assim um bocadinho a falhar as internets. Ok. Mas acho que já estamos outra vez. Pronto, estava eu a dizer, a cor da caneta, azul ou preta. E, portanto, o progressismo radical leva-te para um sítio que tu nunca lá estiveste e o conservadorismo radical leva-te para uma experiência onde já estiveste. Portanto, o conservadorismo radical poderá ser, por exemplo, coisas tão horríveis quanto, por exemplo, as mulheres não terem igualdade de oportunidades, por exemplo, não terem os mesmos direitos que os homens, e, portanto, isto torna-se complicado. O progressismo poderá-te levar para um abismo em que tudo é permitido e depois não há reina e rock. Portanto, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, na dúvida, nenhum dos dois. Sim. Qual é que escolhes? Nenhum. Não é possível. Não é possível escolher. Claro. Entretanto, acho que já falámos praticamente de tudo. Se tiverem mais questões, coloquem. Tinha aqui mais algumas questões, mas acho que depois acabamos por falar um bocadinho do mesmo e não vale a pena estar a insistir no mesmo. Acho que já cobrimos praticamente tudo. Para quem nos está ainda a ver, obrigado, resistentes. Não se esqueçam de continuar a acompanhar aqui o podcast universitário. Não se esqueçam de, se quiserem saber um pouco mais sobre os candidatos, sobre os debates, sobre política em geral e a atualidade política, sigam o podcast Conversa. Obrigado. E não se esqueçam de subscrever. É muito importante vocês subscreverem o canal do YouTube do podcast universitário. Temos mesmo, nós vamos conseguir chegar aos 1000 subscritores. Ajudem a alavancar um bocadinho o podcast. Boa noite, Ana. Já estamos quase a sair, Ana. Depois isto fica disponível no IGTV, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube.
esteja à vontade para depois também ver. Portanto, acho que estamos falados por hoje. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado. Obrigado, Cláudio, por teres aceito o convite e por vir Obrigado, aqui ajudar um Rafael. bocadinho também os universitários, esclarecer também um bocadinho mais aqueles que um dia deixam de conseguir votar. Não se esqueçam, o mais importante no meio disto tudo, votem. Um abraço. Abraço.